Olá, bem-vindos ao Chá com Freud. Hoje a gente mergulha numa troca de ideias que, nossa, marcou época e continua super relevante. Com certeza. É o diálogo de 1932 entre Albert Einstein e Sigmund Freud. Tudo registrado ali na publicação Por que a Guerra? Isso mesmo. E a história é que um órgão lá da Liga das Nações pediu, né? Einstein convidou Freud para debater a questão que não queria calar. Tem como a gente livrar a humanidade da guerra? Exato. E olha, o timing era crucial. 1932, a Primeira Guerra ainda estava muito viva na memória, aquela carnificina toda. Terrível. E aí você tinha armas novas, ideologias como o fascismo, o comunismo surgindo. Era uma urgência enorme para evitar outro conflito. Imagino. E a Liga das Nações? Era a esperança, né? Era a esperança, mas nasceu, digamos, capenga. Sem poder real para impor nada, vista como coisa dos vencedores da guerra, e ainda por cima sem os Estados Unidos. Complicado. Muito. E aí que o Instituto Internacional de Cooperação Intelectual entra para promover esse tipo de diálogo. Entendi. E na carta, o Einstein, bom, ele não enrola, né? Vai direto ao ponto. Direto? A pergunta é essa: como evitar a guerra? Ele até sugere uma saída, tipo, lógica. Um tribunal internacional com poder para legislar, para julgar. Parece fazer sentido. Mas ele mesmo já viu os problemas, certo? Exatamente. Ele aponta logo duas barreiras. A primeira é bem prática. Lei sem força não funciona. Como ele diz, né? Direito e poder andam de mãos dadas. Faltava isso na Liga. E a segunda? A segunda é mais profunda. Psicológica, política. Ele fala da fome de poder de quem está no comando, sabe? E também do papel daqueles grupos que lucram com a guerra. Tipo a indústria de armas. Precisamente. Gente que vê a guerra como, bom, oportunidade de negócio. E aí ele joga a bola pro Freud, né? Com aquela pergunta. Aquela pergunta-chave. Como é que essa minoria consegue inflamar tanta gente, a ponto das pessoas irem morrer por uma causa? Pesado. Muito. Einstein até levanta a ideia de um desejo de ódio e destruição que talvez exista em nós. E pergunta, dá para controlar isso? Dá para guiar a evolução mental contra essas psicoses? E o Freud? Como ele responde? Freud aceita o desafio, mas com aquele realismo psicanalítico dele, né? Primeiro, ele já dá uma ajustada. Em vez de poder, ele prefere falar em violência. Violência. Ele argumenta que o próprio direito, a lei, historicamente, veio da violência. No início era a força bruta, que resolvia. Músculo, depois armas, e aí o intelecto ligado a usar melhor essas armas. Entendi. A violência eliminava ou dominava o outro. Exato. Mas aí vem a virada. Como surge o direito disso? Boa pergunta. Pela união dos mais fracos contra um mais forte. O famoso a união faz a força. A lei vira o poder da comunidade. Só que, e isso é crucial, essa lei ainda é uma violência organizada, entende? Pronta para ser usada. Precisa de coesão, de organização para funcionar. Mas ele não para por aí, né? Complica um pouco. Sim, porque as comunidades nunca são iguais por dentro. Tem sempre desigualdade de poder. Quem manda, quem obedece, vencedores, vencidos. Isso gera tensão, luta por direitos. Que pode levar a reformas Ou a conflitos internos, guerras civis. E essa mesma lógica vale para a relação entre nações. Às vezes, uma guerra até criou algo maior e mais pacífico depois, tipo o Império Romano. Mas muitas vezes não. Só levou a guerras piores. E nisso ele concorda com Einstein, então. Concorda. Precisa de uma autoridade central com poder de verdade. Coisa que a Liga não tinha. Ideia sozinha, sem força, não adianta muito. E aí vem a parte que confirma a suspeita do Einstein. Mas de um jeito. De um jeito freudiano. Ele traz a teoria dos instintos. Basicamente dois tipos. Os eróticos, que querem preservar, unir, o amor no sentido amplo, laços sociais, tudo isso. Ok, o instinto de vida, digamos. Isso. E o outro é o destrutivo, que busca destruir, matar. É o ódio que ele liga à pulsão de morte. E o ponto é, eles quase nunca agem sozinhos, estão sempre misturados. Pulsão de morte. Isso soa bem, sombrio. É uma das ideias mais radicais dele. A ideia de que haveria um impulso básico para voltar ao inanimado, a não-vida. Quando a gente joga isso para fora, vira agressão, destrutividade contra os outros.
o que, de certa forma, aliviaria uma tensão interna. E se fica para dentro? Aí pode ser problemático, patológico. Mas ele também relaciona isso com a formação da consciência, do super-eu. A implicação para a guerra é clara. Não dá para simplesmente eliminar a agressividade humana. Ela faz parte. Puxa, então a visão do Freud é meio pessimista quanto ao fim da guerra. Não exatamente pessimista, mas realista. Não dá para eliminar a agressão, mas dá para tentar desviar, contrabalançar. Como? Fortalecendo o outro lado, eros. Ou seja, cultivar mais os laços emocionais, amizade, identificação por interesses em comum. Outra coisa, educar líderes mais racionais, independentes e, de forma geral, apostar na civilização. Como assim a civilização ajudaria? Para o Freud, civilização é esse processo lento de fortalecer o intelecto sobre os instintos e de internalizar a agressão. Transformar em autocrítica, por exemplo. Ah, entendi. A longo prazo, ele sugere que isso poderia até mudar nossa cabeça, sabe? Tornar a guerra psicologicamente intolerável. Uma coisa meio idiosincrática. O pacifismo seria um resultado disso. Nossa, pensando hoje, quase 100 anos depois, essa conversa continua tão, mas tão atual. Terrorismo, conflitos que não acabam, a ONU com suas limitações, a violência no dia a dia. Totalmente. Aquela questão da indústria de armas que o Einstein levantou continua aí gritante. É um paradoxo, né? Os países que mais vendem armas são os que deveriam garantir a paz no Conselho de Segurança da ONU. É verdade. E a violência que parece tão banalizada às vezes. Exato. Reflete essa tensão que o Freud apontou entre vida e morte, Eros e Thanos. Resumindo então, Einstein buscando saídas mais na estrutura, nas leis, no poder. E Freud mergulhando fundo na psique, nessa luta interna e no papel complexo da civilização. Uma bela síntese. Os dois mostram como o direito, violência e a nossa natureza estão amarrados de um jeito bem complicado. E fica aquela provocação do Freud, né? Se a civilização faz a gente internalizar a agressão para evitar a guerra lá fora, como essa agressão aparece aqui dentro das nossas sociedades, mesmo sem guerra declarada? Exatamente, é uma reflexão importante. E o que a gente pode fazer hoje para fortalecer os laços, o eros, para tentar equilibrar essa força destrutiva que, segundo ele, está aí dentro de nós? Bom, esperamos que essa análise tenha sido útil. Com certeza. E fica o convite para quem nos ouve se inscrever no nosso canal e, claro, deixar a sua opinião sobre esse diálogo que atravessa o tempo. Até a próxima!